Bem, dando continuidade às nossas correções do sexto ano, disciplina de hoje, eu vou corrigir as atividades da página 16, 17, do módulo 1, ok? Vamos começar. Página 16. Por que os significados atribuídos aos eventos podem mudar com o passar do tempo? Bem, a resposta basicamente é porque os grupos humanos atribuem significados aos eventos conforme o local e o tempo em que vivem, de acordo com sua cultura e sua forma de ver o mundo. A depender das fontes e das perspectivas adotadas, as interpretações da história se alteram. Por que essa pergunta? A gente viu na aula anterior os períodos da história. Então, nada mais justo é cada período ter uma importância, uma relevância. Então, quem está contando aquela história daquele momento, naquele tempo, ele tem uma perspectiva e também tem uma compreensão de mundo que equivale àquele tempo. Então, a gente tem que parar para compreender que a história, a todo tempo, ela muda. Se a gente parar para analisar o contexto histórico da história antiga, da história medieval e da história contemporânea, a gente vai ver que ela, a todo tempo, sofreu modificações. E essas modificações, querendo ou não, parte do princípio da perspectiva humana, da evolução e também das transformações que o ser humano vem passando. Dando continuidade à correção, agora na página 17, do módulo 01. Segunda questão. Observe as imagens a seguir, que representam grupos humanos em diferentes épocas e lugares. Nós temos 3 imagens aí. A primeira imagem, ela está representando a parede do túmulo do faraó Tutankhamon. Isso no século XVIII, da dinastia Vale dos Reis, no Egito. A segunda imagem aí é a estela de pedra na cidade maia de Copán, a atual Honduras. Isso no século V a.C. E a nossa terceira imagem está aí a representação do século XIX da família indígena brasileira. Bem, com base nos estudos que você realizou, explique como podemos conhecer cada um desses grupos e descobrir mais sobre sua forma de viver. Bem, basicamente, a gente tem que levar em consideração que os historiadores podem descobrir mais sobre esses povos por meio de fontes históricas. Quais são essas fontes históricas? Essas fontes históricas podem ser imagens, textos, documentos e fotografias. Certo? Terceira questão. Os historiadores recorrem às chamadas fontes históricas para elaborar suas interpretações sobre o passado. Letra A. O que são fontes históricas? Cite 3 exemplos. Bem, fontes históricas são vestígios do passado produzidos pelos seres humanos. Essas fontes históricas podem ser materiais, imateriais, visuais, sonoras e entre outras. Então, quais são os tipos de fonte que vocês podem citar? Nós podemos citar os jornais, as revistas, os quadros, relatos orais, construções, objetos e entre outros.
todos esses itens que eu citei são exemplos de fontes históricas. Ok? O mercado modelo na nossa cidade é uma fonte histórica, porque ali está contando a história da nossa cidade. O Pelourinho também é considerado uma fonte histórica. Letra B. Que tipos de fontes históricas você poderia utilizar para conhecer e interpretar a história da sua família? Bem, se a gente parar para pensar que a nossa família ela tem uma grande carga de história, a gente começa a partir das fotografias. Mas a gente também tem os relatos dos mais velhos, avó, bisavó. Também nós temos alguns objetos guardados que contam essa história. Também nós temos, fora as fotografias, muitas famílias têm algum documento de um tio ou de um avó, um avô, que também faz parte dessa parte da fonte histórica. Isso também pode ser contado, isso faz parte da história da sua família. Eu mesmo, para poder compreender um pouco sobre a história da minha família, eu recorri às fotografias. E nesse meio tempo, eu procurando, eu encontrei a carteira de identidade de minha avó. Então, isso faz parte da história da minha família. Ali eu pude ver onde ela nasceu, que ela é do interior da Bahia, e fui recorrer, fui procurar, fui ver mais documentos para ver até então se eu conseguia mais informações. Então, é assim que a gente consegue compreender a história de nossa família, certo? Quarta questão, dando continuidade à correção. Releia as informações das páginas 15 e 16 e responda as perguntas a seguir. Letra A. Em qual período histórico ocorreu a ocupação do continente americano pelos europeus? Então, em qual período histórico foi? No período da Idade Moderna. Letra B. Em qual período histórico ocorreu o surgimento dos primeiros centros urbanos? No Oriente Médio. No período da História Antiga. E a letra C. Em qual período histórico estamos vivendo? E qual é a data utilizada para marcar o início desse período? Bem, nós estamos vivendo a história contemporânea. E ela teve início em 1789, com a Revolução Francesa. Tá certo? Ok? Dando continuidade à correção, nós iremos agora para o caderno de atividades. Caderno de atividades, página 29. O que é história? E aí eu pergunto a vocês, o que é história? Será que nós estamos produzindo história? Será que nós estamos fazendo história? Será que a história ela é feita no nosso dia a dia? Bem, como é que eu posso responder isso a vocês? A história ela é um relato vivenciado em todos os momentos de nossa vida. A gente produz história diariamente. A todo tempo, nós estamos vivenciando essa história. Principalmente a história oral, que é o que nós temos em comum com a oralidade e a cultura africana. A oralidade ela é de suma importância e é assim que a gente aprende a importância da história. Porque são as histórias mais antigas que têm continuidade. Página 29, caderno de atividades.
Observe a imagem a seguir. Nós temos uma imagem aqui, e essa imagem, basicamente, ela mostra o quê? Uma sala de aula. Só que ela é igual à nossa sala de aula atual? Ou ela é diferente? O que é que a gente tem de igual? O que é que a gente tem de diferente nessa sala de aula aí? O que é que faz, o que é que comprova que essa sala de aula ela faz parte de uma imagem antiga? Então, a gente tem que parar para analisar a imagem como um todo, certo? Letra A. Escreva as informações que você pode obter a partir da observação da imagem. Quem são as pessoas que aparecem? De que maneira elas aparecem? Como é o ambiente da fotografia? E quais são os elementos que aparecem ao fundo da imagem? Pois bem, aqui a gente consegue ver nitidamente que é uma sala de aula. Entendeu? Uma turma, e que essa turma ela está organizada em quê? Ela está organizada em fileiras. Todos estão sentados em fila. Se a gente para analisar, a professora ela está onde? Lá no fundo. Está posicionada ao fundo da sala. Essa fotografia, ela é literalmente a fotografia de uma sala de aula ou de uma escola no interior. Mas assim, a gente pode não somente compreender que essa imagem ela é do interior do Paraná. Ela pode ser a imagem de qualquer local. Porém, aqui ela está destinada aqui do interior do Paraná, porque logo abaixo, gente, tem a descrição dessa imagem. E a gente tem que se atentar aos mínimos detalhes. Certo? E assim, a sala de aula, ela parece ser, sim, espaçosa. A gente pode contar a quantidade de fileiras. Quantas fileiras nós temos? 3. A gente tem que olhar também a parede. Se a gente se atentar à imagem que tem na parede, a gente vê o mapa do Brasil. A gente também consegue perceber que tem cartazes. O que é que difere a nossa imagem de sala de aula da nossa escola para essa imagem? As nossas cadeiras hoje elas são individuais. Cada aluno tem a sua cadeira. A gente também consegue perceber que a gente não senta mais assim tão juntinho. Nós temos mais de 3 fileiras. Aqui só vê 3. Ok? São essas mudanças que a história nos traz. Letra B, dando continuidade à correção. Os elementos da fotografia comprovam que se trata de uma imagem de outra época e não uma imagem dos dias atuais. O que será? Bem, o que comprova que essa imagem é antiga? A mobília. A mobília ela é totalmente diferente da nossa, do que utilizamos na nossa escola. O vestuário também é totalmente diferente do nosso fardamento. A postura dos alunos, olha como os alunos estão, olha como eles estão sentados, olha a forma. E assim, a gente tem que parar para analisar que, fora isso, a imagem, ela vem com a data. Em 1940. Então, comprova que essa imagem ela não é atual. Tá certo? Dando continuidade, agora na página 30. Letra C. A imagem pode ser considerada uma fonte histórica? E por quê? Bem, ela pode sim ser considerada uma fonte histórica, pois ela apresenta informações sobre o modo de vida das pessoas retratadas.
E, assim, ela é um registro produzido por um grupo social em um determinado período. Certo? Letra D. Uma definição de história é de ciência que estuda o homem e suas realizações no decorrer do tempo. A imagem da fotografia é um vestígio de qual tempo? Se a gente parar para analisar a descrição que tem abaixo da imagem da fotografia, a gente vai ver que a imagem mostra uma sala de aula no ano de 1940, em São Mateus do Sul, no Paraná, certo? E essa frase, ciência que estuda o homem e suas realizações no decorrer do tempo, é basicamente o que eu iniciei tentando explicar a vocês o que é história. São essas mudanças, essas transformações que nós vivenciamos diariamente, certo? Segunda questão. Organize os anos a seguir em uma ordem cronológica, da data mais antiga até a data mais atual. Então, qual é a data mais antiga? 8.000 a.C., depois 230 a.C., 5 a.C., 476, 1.500 e 2020, que é o atual ano que nós estamos. Esse AC significa antes de Cristo e o DC significa depois de Cristo. Certo? Terceira questão. Leia as frases a seguir sobre os calendários e as diferentes formas de marcação do tempo e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Primeiro, os calendários são apenas uma das diferentes formas criadas pela humanidade para registrar a passagem do tempo. Verdadeiro. Próximo. As sociedades da antiguidade utilizavam os calendários para organizar as atividades sociais. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Todos os calendários, como a Pedra do Sol, do povo asteca, tem como ano 1 o nascimento de Cristo. Falso. Os primeiros instrumentos de medição do tempo levaram em conta os movimentos do Sol. Verdadeiro. A marcação de tempo adotada pela história tradicional utiliza os eventos de diferentes povos, os povos europeus, africanos e asiáticos. Será que só usa esses daí? Isso é falso. A história é marcada pela sucessão de espaços de tempo, precisos ou rigorosamente delimitados. Falso. Quarta questão. Leia as afirmativas a seguir e assinale a correta. Os documentos escritos são a única fonte utilizada pelos historiadores para escrever a história. Errado. Não é essa. Fontes escritas são mais importantes do que fontes orais, porque as informações ali apresentadas são mais confiáveis. Também não é essa. A fonte escrita ela tem a sua importância, porém, a fonte oral tem a sua relevância para os historiadores. Todos os grupos humanos produzem história, mesmo que não registrem suas vivências de forma escrita. Certo? A questão correta é essa. Por que essa daí é a correta, Joyce? Se a gente parar para analisar, os povos primitivos, eles sabiam escrever? Não. Mas eles deixaram de produzir história só porque eles não tinham conhecimento da escrita? Também não, eles produziram. As pinturas rupestres é a comprovação
do que essa questão está dizendo. Eles produziram história, só que na sua forma, no seu ponto de vista, sem o conhecimento da escrita. E isso foi de suma importância para que a gente pudesse compreender como esse povo primitivo compreendia e vivia. Certo? Próxima questão. Ou quarta questão ainda, a última alternativa. O avanço tecnológico permitiu o uso de registros cada vez mais complexos, como as fotografias, substituindo o estudo de outras fontes históricas, como as obras de arte. Essa não é falsa. Então, a resposta correta é a terceira, certo? Quinta questão. Uma forma de periodizar a história da humanidade considera eventos europeus. A respeito dessa periodização, observe a tabela a seguir e complete as informações que estão faltando. Nós temos aqui uma tabela que tem os períodos da história. História antiga, medieval, moderna e história contemporânea. Temos o início e o término. Então, aqui, o início da história antiga se deu com a invenção da escrita, em 4000 a.C. O da história medieval já se dá em 476, com a queda do Império Romano no Ocidente. A história moderna se dá em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. E a história contemporânea se dá em 1789, com o processo de Revolução Francesa. E o término deles, o da história antiga, termina em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. O da história medieval se dá em 1453, com a tomada de Constantinopla. O da história moderna se dá em 1789, com a Revolução Francesa. E o da história contemporânea? Cadê o término da história contemporânea? Será que terminou ou não? Não terminou, porque é o período em que nós estamos vivendo, certo? Então, a gente tem que parar para analisar que todos os períodos da história tiveram sua relevância. E aqui estamos nós hoje, conversando, interagindo, tentando compreender como esses povos viviam antes da gente. Hoje nós estamos vivendo a história contemporânea e mais na frente a gente vai estar lembrando que essa história contemporânea, o que nós estamos produzindo, também será relato histórico. Teremos fontes históricas para comprovar tudo o que estamos vivendo hoje, em pleno 2020. Tá certo? Vamos agora para a página 31 do caderno de atividades. Sexta questão. Complete as frases a seguir com as palavras encontradas no caça-palavra. Letra A. Uma das definições da história é a de um conjunto de experiências vividas pelos grupos humanos no decorrer do tempo, com suas diferenças e semelhanças. Letra B. Por muito tempo, apenas as fontes escritas eram consideradas válidas para o estudo da história. Atualmente, diversos vestígios, como pinturas e cerâmicas, além de relatos orais, são reconhecidos como importantes fontes históricas sobre o modo de vida dos indivíduos. Letra C. A história não diz respeito apenas aos grandes eventos e personagens. Todos nós participamos e fazemos história, pois somos protagonistas de nossa própria trajetória. E a letra D.
A história antiga é um período marcado pelo surgimento da escrita. E a letra E. Povos nativos do continente americano, como os maias e os astecas, criaram os próprios calendários, com base em diferentes percepções de tempo. E com base no que vocês encontraram, vocês vão circular aí no caça-palavras. Certo? 7ª questão. Diferencie o tempo cronológico do tempo histórico. Tempo cronológico é aquele tempo que é medido por instrumentos, como o relógio e o calendário, e ocorre de forma linear, sequencial. Já o tempo histórico, ele se organiza com base na relação entre os acontecimentos e as similaridades existentes entre eles. 8ª questão. Em que consiste o trabalho do historiador ao estudar as sociedades do passado? Bem, o historiador precisa buscar fontes que lhe tragam informações sobre o passado. Quanto mais numerosas e mais diversas forem as fontes, mais ele pode compreender a realidade vivida pelos grupos humanos no passado. 9ª questão. O objetivo do historiador é buscar uma única explicação para os acontecimentos. É isso? Não. O historiador, ele baseia o seu trabalho na interpretação e análise de diferentes fontes, em busca de explicações para os acontecimentos. É importante destacar que o passado não pode ser reconstruído em sua totalidade. E qual a importância da pesquisa histórica? Bem, a partir da pesquisa histórica, o historiador tem a possibilidade de produzir conhecimento histórico sobre eventos do passado. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido qual a importância da história para a humanidade, pois é a partir desses relatos, desses fatos, que nós conseguimos compreender essas transformações e essas mudanças. Nós estamos produzindo agora história, e com base no que nós estudamos, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Mas breve estarei com outra videoaula explicando o nosso assunto. De antemão, desejo um beijo, dou beijos a vocês e até mais. Tchau!